Fala galera, sejam bem-vindos ao EducaCast, o podcast da educação. Eu sou Levi Moreira, jornalista, comunicador e gestor. E trabalho aqui juntamente com meu amigo, professor Sérgio Rocha. Dispensa apresentações, ele mesmo vai falar por si. Obrigado, Levi. Brincadeiras à parte. Sejam bem-vindos ao nosso novo projeto, nosso podcast, o EducaCast. A gente preparou com muito carinho, com muito tempo, a gente se dedicou para isso. Bom, eu sou professor, sou pedagogo, empreendedor e estou aqui para a gente trocar uma ideia, né? Aprender um com o outro, aprender com vocês do outro lado. E a gente está muito feliz de ter realizado isso. Não é fácil, mas a gente vai para cima. Programa 1. Espero que venham muitos outros depois desse. Levi, vamos começar? Vamos nessa. Esse é o programa piloto, como o Sérgio bem disse, né? O programa número 1. E a gente está aqui para poder discutir ideias, porque a gente sabe que a educação ela é uma troca. Ninguém aprende sozinho. E tem duas coisas que você perde quando você guarda. Uma delas é conhecimento e a gente não está aqui para perder, a gente está aqui para ganhar. Não é não, Sérgio? Exatamente. Perfeito. Bom, a gente teve a ideia, a gente ficou pensando, como é que a gente vai começar o primeiro programa? Vamos levar um convidado? Vamos falar de quê? Nada mais, eu acho que nada mais justo com todo mundo de fato, a gente começar pelo começo, né? Como se fala, a gente vai apresentar quem vai fazer essa coisa acontecer, que somos nós dois. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória. Aqui não tem competição, não tem hierarquia, a gente está junto nesse projeto e a gente vai se dedicar ao máximo para que tudo dê certo. Já viemos fazendo isso com o passar do tempo e hoje, graças a Deus, a gente só está consolidando e validando. Então, inicia-se aqui uma nova etapa, um novo processo, né? A gente agradecer o pessoal que está atrás das câmeras aí. Isso aí. Iago, o Breno, a Jana que está aí. Mandar um beijo para a Rafa também. E vamos para cima. Vamos lá. Vamos lá, Levi. É isso. Então, para começar, eu acho que o público gostaria de saber um pouco mais da trajetória do professor Sérgio Rocha. Como você entrou na área da educação, o que te motivou, o que te trouxe até aqui e quais são os planos mais para frente? São, na verdade, a educação, quem é professor fala que é uma cachaça, tem algumas frases que definem bem a educação. Na verdade, eu caí um pouco meio que de paraquedas, porque, na verdade, eu sempre falo que a minha carreira pensada, planejada e estruturada, eu começo aos 30, né? Hoje eu estou com 46 anos, acabei de fazer agora 16 de agosto, ainda dá tempo aí de você mandar o seu presente, tá? Então, eu começo em 2011, quando eu me formo lá em técnico de segurança do trabalho, apaixonado pela profissão que eu conheci há pouco tempo, estudei no Senac, né, numa instituição reconhecida, e ali eu me apaixonei, me encantei, e dentro dessa profissão, para quem não conhece, a gente faz muito treinamento, né? A gente faz palestra, apresentação, integração de funcionário, treinamento. Isso faz parte do dia a dia do profissional, isso faz parte das atribuições desse profissional. Então eu comecei a me encantar com isso, comecei a me preparar mais, até que em 2014 eu sou chamado por um colega para substituir ele numa escola em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, chamada Colégio Ana Laura, né? Tava uma chuva torrencial no Rio de Janeiro e ele não ia poder dar aula. E aquele convite, eu não sabia naquele momento que ia mudar minha vida. Eu tenho essa postagem lá no Facebook, os alunos chegaram atrasados, foram 5 alunos só aquela noite, mas ali estava iniciando, de fato, a carreira de um professor que é apaixonado pelo que faz. Então, para responder a tua pergunta, Colégio Ana Laura, ano de 2014, eu não vou lembrar agora o mês. E de lá para cá são centenas de alunos, né, Sérgio? De lá para cá, a gente, graças a Deus, em sala de aula, o que eu acho que faz a diferença, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula nessa época, algumas pessoas falavam assim, você não é professor, porque professor tem que fazer pedagogia, ou tem que fazer uma licenciatura, letras, enfim. E eu sofri muita crítica, né? E eu, em 2016, eu viro professor do Senac, né? Onde eu me formei lá, Bacana. Que era um sonho, era um objetivo. Lá eu fico por 2 anos, depois também
Senai, depois SESC Senat. Trabalhei nos 3 principais sistemas S e sempre como professor. Eu tive um cargo também de coordenação, mas o fato é que a sala de aula foi o que me moveu, minha paixão, isso tudo. E aí chegou um momento, eu lembro que eu fiz um currículo no início da pandemia e já tinha algo de 11 mil alunos que tinham passado. Né? Você acredita que professor é uma vocação? Você acredita nisso? Ou você acredita que é algo que dá para você se adaptar, vai depender do mercado, vai depender de oportunidade? Ou quem é professor é porque nasceu vocacionado mesmo para ser professor, para poder ensinar, enfim? Eu particularmente, eu não acredito muito nessa palavra não, no modo geral, né? Mas lógico que eu não tô fechado a isso, eu não vou ser ignorante a esse ponto de... Né? Eu acho que não, porque quem me conhece, tem alguns alunos que me conhecem do primeiro grau, né? A gente falava antigamente, e eu era o cara que era o mais tímido da sala, né? Eu lembro que eu sofria muito, apanhava e tal, sofria muito na sala de aula, e eu nem olhava para trás, eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E no ensino médio, ali no início do ensino médio, eu repeti o 7º ano, depois no ensino médio que a coisa começou a melhorar. Eu lembro que meu pai falava, vira o representante de turma. Mas você acha que foi por causa da timidez? Não. A timidez me prejudicou bastante, né? Entendi. Ser introspectivo, não tinha muitos amigos naquela época. Foi uma fase... que bom que é uma fase. Então, foi uma virada enorme, né? Para uma pessoa que era tímida, uma pessoa tímida, introspectiva, para uma pessoa que dá aula para centenas né, de outras pessoas. Na verdade, assim, uma história meio esdrúxula, assim, né? Porque eu lembro que eu vou para um outro colégio, eu saio de um colégio particular, eu estava no Souza Marques, né, aqui do Rio de Janeiro. Para Madureira? Ali, Cascadura, Madureira. É um colégio de classe média, um colégio bom. Mas eu era faculdade também. Virou faculdade lá, tem faculdade. Mas eu era da turma 510. Isso quer dizer o quê? Quinta série à tarde, a última, aqueles mais velhos, quem não queria nada. Entendo bem sobre isso. Eu era um péssimo aluno na quinta série, péssimo aluno, eu não estudava. Meu pai me salvava sempre nos finais de ano. Eu ficava em independência, recuperação, a gente vai falar sobre isso depois. E... O público com certeza quer saber dessa história. E aí eu saio meio que fugido, assim, do Souza Marques, porque eu era muito tímido, teve uma história no meu aniversário, de querer me dar ovada, e eu fugi disso, enfim. E aí eu vou para um outro colégio, que não existe mais, que é o SUSE, que é lá na Praça Seca. Hoje ele é uma escola pública, vendeu e tal. E lá no SUSE eu comecei a tomar uns tapas no pescoço de um aluno, eu levanto e empurro esse aluno. Mas numa reação... totalmente inusitada, sem nada planejado, e ele caiu, abriu a cabeça, e naquele momento eu virei o rei do pedaço, vamos dizer assim. Achavam que eu lutava alguma coisa, que eu era bravo, e eu acabei vestindo um pouco esse personagem que foi me ajudando na timidez, sem querer. Virei o representante, depois comecei a participar de festa junina, participei do intercolegial, a gente lá jogava handball, eu adorava jogar ping-pong também, participava. Então a coisa começou a mudar de figura, fiz grandes amigos, né? Mas você fez o ensino médio lá também, não? Fiz o ensino médio lá, um ensino médio profissionalizante, né? E aí seguiu, aí a vida seguiu, muita coisa aconteceu, né? Mas foi isso. É bom conhecer um pouquinho da... acho que nem tu sabia disso, né? Não. Nem tu do sabia Sérgio disso. que sofria bullying, pro Sérgio que era o, não entre aspas, né, o valentão da escola. Eu, de verdade, muitas vezes, pode não parecer, mas eu perdi meu lanche. Sim. Algumas vezes lá no Souza Marques, porque o negócio era bem complicado. Entendi. Bem complicado. Cheguei a faltar um mês fugindo da galera, cheguei a faltar um mês. E a gente tinha uma carteirinha, né? Quando meu pai olhou na carteirinha... Ele, o que houve? Faltou um mês, isso aqui. E eu tava reprovado por falta. A gente é muito diferente. Eu adorava ir pra escola. Não faltava um dia, mano. Mas esse aí é papo pra depois. Depois vamos saber disso. E aí, então eu virar professor não tinha a mínima possibilidade. Não tinha nenhuma...
zero relação. Até porque... E não tem ninguém na tua casa, teus irmãos? Você tem um irmão e uma irmã, pai e mãe, ninguém, tios, tinha alguém da área da educação ou não? Então, meu irmão mais novo, né? Meu irmão, ele é um excelente palestrante, excelente treinador, mas ele é mais novo, então... talvez é mais naturalmente pegou alguma coisa minha e tal, mas não tinha isso, não tinha. Tinha uma tia que era coordenadora de escola e tal, mas muito pouco. Essa relação com a educação, muito pouco. O que aconteceu é que eu sempre, na verdade, fui empreendedor, né? Sempre. Mas não sabia. Eu, com 17 anos, eu abri uma loja junto com um amigo, com o Max. Hoje o Max mora em Rio das Ostras. Abraço, Max. Estava com ele semana passada lá. E hoje ele é psicólogo e tal. A gente abriu uma loja de festas, né? Eu trabalhei com animação, eu fazia mágica, eu era palhaço, Papai Noel, essa coisa toda. E tem fotos, tem vídeo lá no YouTube, quem quiser ver. Essa veia empreendedora, sempre. Comercial. Às vezes a pessoa, não é mentira, tem um vídeo lá no YouTube, pode conferir lá, professor Sérgio Rocha, tem um vídeo lá. Bom, eu abri uma loja na Praça Seca, eu tinha algumas fantasias, e na época a gente botou na televisão, um videocassete, e a gente filmava já naquela época nossas festas e botava para passar quando o cliente chegava para ver. Era Banana de Pijama, sim. Personagens da época, né? E os tradicionais da Disney, né? Mickey, Pateta, Pluto, essa coisa. E tinha um palhaço, tinha um animador. Eu lembro que o Max odiava trabalhar com isso. Para quem não conhece, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Praça Seca naquela época era um bairro classe média, né? Era um bairro bacana, Não era qualquer pessoa que morava ali. Hoje está um pouco difícil, né? Alguns lugares ali mas quem não conhece tem medo, pavor, mas não é também isso tudo não, isso. Tá? Não é isso tudo não. É uma região bem ali centralizada que tá... Mas nessa época era muito leve, muito tranquilo, muito tranquilo. Tinha um poder aquisitivo um pouco Era uma classe média bacana ali, né? E então eu tive essa loja que conseguiu comprar meu primeiro carro. E eu amava. E eu lembro que com 18 anos eu passei no concurso para carteira. Não sei se tu sabe dessa história. Revelações aqui hoje. E eu era carteira, andava aquele amarelinho e tal. Na época tinha Vale Transporte, um monte de coisa. Carteira andava não pagava passagem, tinha todo esse rito, né? E só que eu falei, mano, eu não nasci pra isso. Eu quero ser empreendedor. Eu não queria ter horário, aquela coisa. Não queria estar preso, né? Não estar preso, mas na época eu sofria muito preconceito por causa disso. Entendi. Eu lembro que eu fazia meu café, minha garrafa tinha um chocolate, e eu ia pra lojinha. Cara, aquilo me fazia... E eu ficava lá às vezes 7 da noite. E eu fazia cursos também na Fitec, porque eu me formei em técnica eletrônica no ensino médio. Então eu consertava som da Aiva, algumas coisas de TV, videocassete eu consertava também. Então eu sempre fui essa coisa, né? Eu lembro que eu comprei depois uma picapezinha e fazia, leva uma geladeira pra mim, então assim, sempre tinha grana, sempre tava legal. Mas nessa época, o podcast, a gente tá falando sobre educação. Claro que a gente vai abordar muitos temas. Sim, não tem como ficar preso. Não tem como, mas dentro do tema educação, você naquela época tinha educação financeira? Porque você está contando pra gente que sempre foi empreendedor, sempre teve esse tino comercial, essa veia empreendedora, sempre gostou de ter seu próprio negócio, de não ficar preso, né, ou amarrado a uma CLT, digamos assim, né, a um emprego fixo e tudo mais, a certas regras, né? Mas você nessa época, quando o dinheiro começou a entrar, quando você começou a ter os seus próprios negócios, você tinha educação financeira ou não? Ou isso te atrapalhou? Então, na verdade, eu sei que pode parecer clichê que eu vou falar, que a gente vê esses grandes players falando isso, mas eu perdi porque veio aquele boom das casas de festa e eu não entendia de negócio, eu não entendia de gestão. Meu sócio era um surfista na época, e chegava na loja à tarde, eu trabalhava de manhã e mais à tarde, também não entendia de nada. A gente fez o ensino médio junto, a gente estava no amor, na verdade. E eu te confesso que se eu pudesse voltar no tempo, lógico que eu
teria estudado essas coisas, né? Mas isso que me fez quebrar. Tanto porque a gente confiava nas pessoas, com as fantasias, a gente não tinha como cobrar, tinha gente que não voltava. Eu falei, pô, ligar a pessoa, pô, cadê? Não tinha Zap, era outra época, né? E uma casa de festa chegou a convidar nossa empresa, que eu tenho isso lá, tenho foto, era alguma coisa de Trem da Alegria, alguma coisa assim, e para trabalhar junto na casa de festa. Eu falei, não, eu quero ser livre, né? Eu quero. Só que eu não entendi a inovação do mercado naquele momento. Não tinha essa visão, muito menos o meu sócio. E a gente quebra na primeira vez, já suja nome no banco, nome da empresa, e com 18, 19 anos tu toma um susto, né? É o primeiro baque, né? É o primeiro baque. E aí pelo menos você não tá devendo ninguém, não tinha funcionário, eram nós mesmos, mas eu chegava a fazer 4 festas por sábado, né? E de repente um cliente liga e você não consegue mais atender, então mexe com o teu psicológico, né? Então a única coisa que faltou, Levi, foi educação financeira, gestão de pessoas, gestão de negócio, a coisa toda faltou pra gente. A gente achava que só estar presente, só ter talento... Até porque naquela época a gente não ouvia falar muito disso, né? Era muito Não tinha esse muito advento pouco, todo não. da internet, redes sociais. Mas o aí- conhecimento consegue chegar em qualquer Isso. lugar, antigamente era um pouco mais difícil. Mas aí eu vou puxar um pouco para a questão da ambiência, que é uma coisa que eu falo muito na sala de aula. Exato. A gente fala em 3 pilares, né? A gente fala para você se preocupar onde você vai morar, né? Você que futuramente, se Deus quiser, vai casar, Isso. onde você vai morar, né? Com quem você vai morar, né? Beijo, Jana. Beijo, meu amor. E com quem e as pessoas que você convive, né? De fato. Por quê? Eu lembro que, como você bem falou, eu morava num prédio na Praça Seca, e eram 2 prédios, era um condomínio assim, e aquelas pessoas, praticamente, que eu lembre, todo mundo foi para a faculdade. Teve uma galera que fez engenharia mecânica na Souza Marques, eu lembro do outro rapaz que era concursado, o outro garoto passou por concurso da Petrobras. Então, tipo assim, eu não sei exatamente onde as pessoas estão hoje, o tempo passa, mas com a rede social, quem a gente tem contato, pode ser que um ou outro não esteja tão bem financeiramente falando, mas são pessoas que estudaram, né? Não foi por falta de educação, entendeu? Entendi. Porque naquela época tinha muito isso, né? Faz o ensino médio, 3º ano bacana, para você se preparar para a graduação. E em casa, você achou que faltou essa direção, essa orientação ou não? Então, aí você já tá é uma coisa que muda totalmente o cenário. Sim, que você falou da ambiência, você falou que até no seu prédio tinha galera que foi pra faculdade. Porque eu tenho uma irmã mais velha, a Beth, beijo Beth, te amo. Eu tenho uma irmã mais velha, que na verdade ela é minha irmã só por parte de pai, minha mãe criou desde pequena, se eu não me engano 6, 8 anos, alguma coisa assim. Nós temos 8 anos de diferença, né? E a minha irmã sempre foi muito estudiosa, muito organizada, muito focada, né? Por muito conta do meu pai. Meu pai botava muitas regras para ela. E meu pai era muito machista e ele não tinha tanta regra para mim, né? Eu, por ser o primeiro filho, o homem, ele queria muito que eu saísse. Ele tinha uma preocupação, né, pessoal dele em relação ao meu gênero, um medo de eu me perder, entre aspas, naquela época. Na cabeça dele, né? Na cabeça dele e tal. Então ele tinha muito isso. Então ele fazia muita questão, eu precisava vivenciar, experimentar, sair à noite, jogar bola na rua. Entendi. Ele fazia muita questão disso, né? E foi o que eu fiz, só que eu fiz durante muito tempo. Eu perdi algum tempo de verdade, eu fiquei um pouco para trás, né? E eu vi minha irmã voando, né? Minha irmã estudou no Pentágono. No Pentágono, para quem não sabe, no ensino médio. E no ensino médio, no 3º ano, não sei se hoje é assim, mas você estudava integral. Tinha parte do ensino médio, né? Preparatório. Sim. E aí ela passa para medicina na UERJ,
passa para pós e depois passa num concurso para aeronáutica. Hoje já está quase indo para reserva, graças a Deus, tenente-coronel e tal. Uma das primeiras, né, mulher, uma grande conquista, né? Bacana. Mas nunca... eu sempre vi, assim, porque eu gosto de empreender, eu gostava de estar solto e tal. Então eu tive essas questões familiares, pessoais. Talvez eu esteja... talvez minha família vai assistir o podcast e vai até se surpreender com a visão que eu tenho hoje, né? Depois de 2 terapias, a gente enxerga algumas coisas diferentes. Sim. Em relação a isso. Inclusive, galera, ó, terapia não é mito não, tá? Acho que todo mundo, todo ser humano deveria fazer terapia. Hoje, terapia é libertador, né? Hoje que a gente percebe, as pessoas, as mães, os pais, eles estão colocando os filhos mais cedo, né? Sim. Eu acho que faz toda a diferença. Terapia para criança, eu acho super válido. Mas eu não tenho muito o que falar sobre o tema, não tenho, mas eu acho que é muito válido. Então, respondendo, é isso, Levi. Faltou essa questão mesmo, não tem... Foi isso que aconteceu. Mas hoje, como professor, pedagogo, empreendedor, você também é palestrante, então hoje você consegue passar para os seus alunos, sejam alunos de oratória, né, dos seus cursos, da sua mentoria, ou os alunos de sala de aula mesmo, etc., de cursinho ou de faculdade, enfim. Seja presencial ou à distância, você consegue passar essa tua experiência, né? Tanto na área de empreendedorismo, quanto também na área da educação, de como você chegou lá, né? Daquela pessoa que era uma pessoa tímida, introvertida, para um cara que dá curso de oratória, de como se portar, de como falar. Hoje você consegue, então, fazer esse paralelo. Então, na verdade, não tem como você planejar isso tudo, né? Sim. Eu confesso a As você... coisas aconteceram gradualmente. Eu confesso a você que quando alguém me pergunta assim, você dá aula de quê? Eu até posso perguntar pro Iago, por exemplo, que é o dono aqui do estúdio, porque ele já viu eu aqui gravando várias coisas de temas diferentes. Sim. O que acontece é que, às vezes, a vida te leva para alguns caminhos, né? Por exemplo, eu não me imaginava... Eu tinha, inclusive, um preconceito com a pedagogia. Eu não me imaginava pedagogo. Eu lembro de uma situação, eu estava numa farmácia e a menina fala assim, eu sou pedagoga, mas não tenho emprego e tal, né? E aquilo me marcou tanto. E hoje é uma coisa que eu combato muito, né? Essa questão do desemprego. Então, assim, quando a gente... Às vezes você nem sabe onde você chegou. As pessoas que falam, mano, tu tá numa posição... De repente, eu tô recebendo um convite para dar uma palestra em São Paulo para ganhar R$7.000. Falei, caramba, não, mentira. Com passagem incluso, com hotel. Falei, mas peraí, para falar 1 hora? Não, pensei que era pegadinha, que era brincadeira, e era um projeto que tinha, né? O primeiro colocado ganharia 7, o segundo 5. Eu não fiquei em primeiro, mas foi um evento... antes disso, na verdade, o que me marcou muito foi quando, em 2015, né, 14, 15, eu era técnico do McDonald's em São Paulo e eu estava na Universidade do Hamburgo, em Alphaville. Eu lembro dessa época. E... Você falou sobre isso. E tinha que fazer uma apresentação e o apresentador não estava bem, não tinha chegado, aconteceu alguma coisa. E eles falaram, você que é o outro rapaz do Rio de Janeiro, tu apresenta aí. Eu tinha que falar sobre os dados de acidente, sobre as melhorias dos restaurantes do Rio de Janeiro em geral, o que a Segurança do Trabalho estava fazendo naquele momento. E tinham cerca de 2.000 pessoas me assistindo, né? Entre pessoas sentadas no auditório, em pé, lá fora, estava lotado. E eu fiquei muito nervoso, eu suava demais. Eu fiquei muito tenso, já dava aula à noite, mas era uma coisa que eu não me preparei para aquilo. Sim. Então, na verdade, ali eu tive um insight de falar, gente, a gente tem que estar sempre pronto, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando. Eu acho que com o passar do podcast,
a gente vai falando muitas coisas e quem for assistindo vai juntando as peças e vai entendendo. E também a gente aqui está aberto. Você, pô, tu falou sobre aquilo, eu não entendi, a gente volta, não tem, né, Levi? Claro, não tem problema algum. Mas o trabalho também ele gera oportunidade, né? Total. Acho que você está em movimento gera oportunidade. Sim. Foi nesse dia do McDonald's, lá da Universidade do Hambúrguer, enfim, foi nesse dia que depois, mesmo suando, nervoso, enfim, foi nesse dia que falou assim, pô, isso aqui é do caramba, eu quero fazer isso aqui. Eu tive 2 momentos. Foi esse, e que foi em 2014. Em 2015, eu era coordenador de segurança do trabalho de uma empresa de construção civil aqui no Rio de Janeiro, ficava no Shopping Nova América. Está lá até hoje, ela foi vendida ela virou uma multinacional, vendida para os gringos. E eu lembro da sócia majoritária falar assim, você que é o coordenador, a gente está com um problema em Campos dos Goitacazes, e a gente precisa estar lá amanhã, 8 horas da manhã. Isso era 6 da noite, eu estava indo embora. Eu tinha o carro da empresa, eu tinha cartão corporativo, eu era o coordenador, eu tinha um cargo de confiança. Eu falei assim, então foi o seguinte, Campos era mais ou menos, dava umas 4 horas. Eu falei, eu vou viajar hoje, eu já fico hospedado, chego, durmo, descanso, amanhã eu tô... Aí ela falou assim, não, você vai amanhã comigo, que a gente vai conversando no caminho. Só que a gente vai de helicóptero. Eu lembro que eu fui pro aeroporto de Jacarepaguá, eu não dormia, nervoso, né? Nunca tinha andado de helicóptero. Aliás, foi a única vez que eu andei de helicóptero, né? E eu tinha acabado de andar de avião por causa do McDonald's, que eu estava lá em São Paulo. E aí, quando eu chego, tava eu, ela e um engenheiro de civil, né, da empresa, que era um colombiano. A gente com fone dentro do helicóptero conversando. Eu tava tão nervoso que eu postei no Facebook assim, hoje o trabalho vai ser de helicóptero. Só que eu não tirei foto. Então a galera, helicóptero nada. Então ali eu percebi o que aquilo me trouxe de lição. Eu tinha uma responsabilidade gigantesca somente sendo técnico. Eu não tinha, eu tinha feito outros cursos, bombeiro civil e tal, mas cursos assim, no mesmo nível, né? Cursos que complementariam minha formação. Mas eu não tinha avançado. Eu tive um bloqueio muito grande. Eu tive que fazer terapia por causa disso. Eu entrei em 6 graduações e não terminei nenhuma. Além do dinheiro, do tempo desperdiçado, eu tinha um bloqueio. Eu lembro que eu fui fazer direito na Estácio do Meia e o cara falou assim, nos primórdios, não sei o que, do direito, eu levantava e ia embora. Você acha que teu mindset era fixo nessa época? Total. A tua mentalidade era fixa? Total. Travado, eu fui fazer eu fui fazer informática na Estácio do Valqueire, tipo, aí 2 meses depois eu não sabia, eu tava perdido. E como é que é a vida, né? Hoje eu falo de empregabilidade, então assim, a educação me mudou, me transformou. Sim. Eu acho que por isso a gente teve a facilidade. É bom deixar claro, porque assim, muita gente acha que a pessoa, quando ela se torna um professor de oratória, um mentor, alguma coisa do tipo, é porque ela não deu certo em nada, né? Não deu certo em nada, então, né? Então vai querer ensinar alguma coisa a alguém, enfim, né? Não deu certo nada, virei mentor, virei professor, né? As pessoas chamam de vendedor de curso, coach, etc e tal. Né? Mas nesse caso, você teve um caminho até aqui, né? Até chegar aqui, você teve um caminho, tanto que você dá aula em escolas e cursos reconhecidos nacionalmente, né? Você falou para mim que ontem você estava dando aula para uma turma, tinha gente de Rondônia, do Acre, de São Paulo. À noite eu dou aula online para a turma de instrutor de trânsito, por exemplo, né? Então você é um cara hoje versátil, né? Você consegue dar aula em cursos diferentes, para pessoas diferentes, para segmentos diferentes. Mas teve um caminho até aqui. Eu gosto de responder essa pergunta assim. Quanto mais eu respondo, mais coisa aparece, né? Engraçado isso. Mas eu li um livro que fala generalistas versus especialistas. E os especialistas está arriscado, né?
Eu prometo depois a gente mostrar esse livro aí. A gente vai trazer nos próximos programas aí pra mostrar pra galera. E eu falei, eu sou generalista, né? Eu achava que o generalista era o cara tipo Pato, né? Que ele não faz nada direito, ele não nada direito, não voa direito. Mas não é isso. Dá para você ser bom em mais de uma coisa, né? Dá para você fazer mais coisas. Você pode não ser excelente, mas dá para você. Então, assim, a gente estar aqui hoje fazendo um podcast, a gente quer falar, a gente quer contar nossa história, falar de coisas, ajudar pessoas. Mas nós estamos aí no dia a dia. Talvez no CLT ou não, empreendendo ou não, mas a gente vai estar trabalhando no dia a dia. A gente acorda cedo segunda, né, Livi? Não Sim, tem. com certeza. Ninguém aqui tá vivendo de renda, a gente não pode morar em qualquer lugar ainda não. Aqui é normal. Está galgando os degraus, né? Onde, para chegar no momento onde o trabalho vai encontrar a oportunidade. Isso aí. E aos poucos também, só uma coisa, desculpa te interromper, a gente aos poucos vai agradecendo. Só para falar da logo, né? Quem fez a logo foi o Henrique aí, que trabalha com a gente, né? Gente boa. Né? Isso. É o rapaz que fica por trás aí nos bastidores, ele já tá comigo, o Henrique, há um tempo, né? acho que uns 4 anos, né? Eu jogo um tijolo pro Henrique, ele transforma numa obra de arte, mas ele é o cara que não fala, que não aparece. Um abraço pro Henrique. Mas ele é um cara fera. Obrigado, Henrique. Para finalizar então, Sérgio, essa primeira parte, você conseguiria pra gente, porque se definir é muito difícil, né, cara? Até porque existem várias versões nossas, né? Mas pro Sérgio, né, a tua versão de si mesmo. Queria que você, pra gente finalizar aqui essa parte, você conseguisse, em poucas palavras, resumir pra galera, assim, quem é o Sérgio Poucas Rocha palavras hoje? difíceis. Hoje, poucas palavras. Quem é o Sérgio Rocha hoje? Profissionalmente falando? Pode ser. Então, hoje, graças a Deus, eu sou a pessoa que outros profissionais me procuram para tirar dúvida, para perguntar sobre alguma expertise que eu tenho, né? Agora mesmo vindo para cá, o colega lá de Minas, o Fábio, ele estava tirando uma dúvida sobre... E ele brincou, meu guru, não sei o que. É muito gratificante, né? Sim. Você ter esse reconhecimento, né? As pessoas, mas isso não paga boleto. Não paga boleto. Mas falam também salário emocional. Então, assim, a gente passa por isso tudo. Nem sempre dá para separar o profissional do pessoal também. Então, isso é muito legal, sabe, Levi? Sim. Eu sou super acessível e às vezes eu sou até acessível demais, né? Isso é uma coisa que eu tenho que... eu me questiono muito sobre isso. Mas as pessoas me perguntam muito, não só como a figura do professor, né? Então, eu gosto muito da definição, que é uma coisa nova, mas quando eu faço mentoria. Hoje, eu me descubro fazendo palestra e tal, eu sou apaixonado. Mas eu acho que, sendo mentor, eu consigo, de fato, ver a mais de perto e mais rápido, né? Eu traço um planejamento para aquele profissional, e tanto de leitura, de estudo, de exercício, e eu consigo ver uma mudança muito rápida. Isso me fascina. Sim. Então, através da oratória, que é a minha principal ferramenta hoje, eu acho que mentoria é o que eu sou apaixonado hoje. E eu tenho uma experiência pessoal, né? O Sérgio foi lá na unidade de saúde onde eu trabalho, e uma palestra rápida de 45 minutos já conseguiu mudar alguma coisa na cabeça da galera. Sobre trabalho em equipe, né? Falou sobre trabalho em equipe, sobre soft skills, hard skills. E isso trouxe aí na mente da galera uma mudança numa palestra que foram apenas 40 minutos, né, Sérgio? Então, assim, a importância realmente do treinamento, da mentoria. Muita gente fantástica. Refletindo sobre, Exatamente. Falando sobre, se questionando sobre o seu posição dentro da equipe. Legal. É isso. Então, esse é o professor, escritor e mentor Sérgio Rocha, nosso parceiro aqui no EducaCast, né? O cara que idealizou, que
que pensou nisso tudo e por isso a gente está aqui hoje. Daqui a pouco a gente volta para a segunda etapa, Isso aí. invertendo os papéis aí. Obrigado. Salve, salve a todos. Voltamos aqui, segunda parte do programa. Agora eu vou ter o privilégio de entrevista tranquila, leve, o meu amigo, meu parceiro aqui, Levi. Levi, vamos lá? Vamos começar? Tô contigo. A gente costuma brincar que ele fala uma frase que eu não esqueço. Como é que é? Só paro se você cansar. Mandar um abraço pro Silvio, né? Silvio, gente boa, Douglas Souza, Valeu, Douglas. Da PaperTech. Biel, Silvio Mendes, Gabriel, Doug Souza, mais alguém que eu esqueci? Biel do Gabriel Dantas, do CrossFit. Tá grandão, moleque. Bom, depois, galera, comenta lá, vê o que vocês acharam. Levi, me fala aí, como é que... Por que jornalismo, né? Cara, é uma situação bem inusitada, digamos assim, né? Eu sempre estudei em escola pública, sempre adorei ir à escola. A gente estava conversando aqui um pouco antes, você falou um pouco sobre sobre a questão da tua timidez, né? Que isso não te deixava muito confortável na escola e às vezes você não queria nem ir às aulas e tal por causa de bullying, né? Da galera estar botando pilha, enfim, das pessoas estarem fazendo aquelas brincadeiras que a gente sabe que criança faz mesmo, adolescente também. Eu já era o outro lado. Eu era o brincalhão, o que gostava de fazer as pessoas rirem, o que gostava de... Eu não gostava de perder um dia de aula, eu adorava ir para a escola. Mas isso também tem um motivo, né? Porque como eu sou o filho mais novo de 4 irmãos, meus irmãos são bem mais velhos do que eu. Eu sou filho caçula mesmo, que eles chamam de temporão, né? A raspa do tacho, digamos assim. Então, meus irmãos já trabalhavam quando eu estava na escola, já estavam trabalhando, outros já tinham saído de casa, enfim. Então, eu ficava muito sozinho em casa. Então, meus pais trabalhavam direto também. A escola era um complemento, então, né? A escola era um complemento. Era a forma de eu não me sentir sozinho, de eu não ficar sozinho. Porque se eu não fosse a escola, eu ia ficar sozinho o dia inteiro. Aquela escola tradicional? Comia na escola? Merenda. Educação física. Isso, aquela coisa de escola pública mesmo, entendeu? Raiz, né? Raiz. Que bom, mas foi um tempo muito bom, cara. E aí, quando eu fiz... eu terminei o colégio cedo, né? Eu terminei com 16, mas naquele mês ali, em dezembro, que todas as escolas terminam o ano letivo em dezembro, né? E no final daquele ano, de 2004, eu ia fazer 17 anos. Então, foi assim que surgiu o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Era o lançamento do ProUni, né? Pelo governo federal. Eu tinha feito o Enem, né? Sim. Junto com a galera com o pessoal da escola. O primeiro também, né? O primeiro, Tinha feito o Enem, mas eu não sabia sobre o ProUni. Eu fiz o Enem porque todo mundo sempre fazia da escola e tal. Então, eu fui junto com a turma. Faz uma gentileza, explica ao pessoal o que é o ProUni, né? Então, o ProUni... Dentro do Enem, né? Tu tem algumas opções, né? É o programa Universidade para Todos, né? E através da tua nota no Enem, você consegue vaga em universidades públicas e particulares. Vamos lá, tu faz o Enem, quais as possibilidades você tem? Depende da sua nota, né? Tem a nota das provas objetivas e a nota da redação. Quanto maior a sua nota, maior a chance de você conseguir entrar numa faculdade melhor. Que você escolher. Numa profissão também que é mais concorrida, enfim. Quanto mais concorrida for a profissão, medicina, direito, enfim. Maior vão ter que ser as suas notas consequentemente. Sim, né? sim. E aí, eu lembro que nessa época, era uma época assim, eu nunca passei necessidade, nunca passei assim, fome, nem nada do tipo, mas também não tinha muita condição. Era aquele tênis para a escola, para ir para a igreja, para ir para a escola, para ir para festa, era aquele tênis ali que você tinha o ano todo, né? Era aquelas roupas ali que eu comprava no Natal, comprava no começo do ano, você usava o ano todo. Então eu não tinha computador em casa, né? Computador, enfim, notebook, nem computador normal, nem notebook, enfim, nem PC, nada. E aí eu lembro que eu fui para a festa da escola de formatura, foi no próprio colégio. Eu estudei num colégio muito bom, sempre foi um colégio muito bom, não sei como é que ele está hoje, que era o Brigadeiro Short, na Taquara, fiz o ensino médio aqui no Rio de Janeiro. Sim. Era um colégio excelente, Colégio Estadual Brigadeiro Short.
Meu pai estudou lá, meu pai estudou lá. Pô, muita gente, assim, estudou lá, É. com um excelente colégio. E aí fui pra festinha da escola, quando eu voltei, a minha mãe falou assim, tu não vai fazer a inscrição, que você tinha falado, não sei o que e tal. Aí eu falei, cara, e agora? Eu não tenho computador em casa, eu vou ter que... Aí eram, tipo, 10 horas da noite, a inscrição encerrava meia-noite de uma sexta-feira, eu nunca vou esquecer disso. Fui na casa de um colega que era filho do dono da padaria, o Dudu. Um abraço, Dudu. E aí eu falei, pô, Dudu, aí expliquei pra ele a situação, ele falou, não, pô, beleza, eu faço aqui pra você e tal, me inscreveu lá. Sempre tem alguém, né? E aí ele falou assim, mas o que você gostaria? Qual profissão que você gostaria de fazer, de ser, enfim? Você quer se inscrever pra quê? Aí eu falei, cara, não sei. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, sou extrovertido, comunicativo. E a gente foi traçando ali e ele foi Perfil. vamos lá, comunicação social. E aí ele me inscreveu para comunicação social. Até então eu conhecia muito pouco. Comecei a fazer, aí passei, né? Não era esse boom que tá hoje no marketing. Não era. Aí passei e escolhi jornalismo, né? Fiz na Universidade Carioca, Unicarioca, né? Centro Universitário Carioca, lá no Rio Comprido. Então saía de Jacarepaguá para o Rio Comprido por 17 anos. Não conhecia nada no Rio de Janeiro, nada. Unican, né? Nada. Não, Centro Universidade Carioca, Unicarioca. Lá no Rio Comprido. Lá perto da Estácio, do Rio Comprido. Unican é outra coisa, tá. Unicarioca. E eu falei, cara, saiu um moleque lá aqui do Jacarepaguá, Camorim, Vargem Grande. Começou a quebrar a barreira aí, né? Pra ir pra lá, meu pai foi uma vez comigo, falou, vou te ensinar aí uma vez e agora Depois é contigo. vieram. Enfim, fiz a faculdade, fiz estágios em televisões, fiz estágio na TV Boas Novas, na TV Hit, trabalhei na revista Barra News, trabalhei como produtor de TV. Enfim, Então, tive essa vivência pela área da faculdade mesmo, só da botar formação. um parênteses, essa trajetória que tu tá contando de muita gente, né? Com certeza. Termina o ensino médio, entra no Isso. superior, faz Exato. de verdade ali os 4 anos, Sim. estágio, trabalha, Isso. né? Isso geralmente seria o mundo perfeito, né? Seria, realmente. E assim, só que essa área, na época, a área da comunicação é uma área muito fechada, né? Só entrava quem tivesse indicação mesmo, entendeu? Então, assim, eu deixei um currículo, dei sorte de ser sido chamado para fazer estágio. Era perto da minha casa também, a TV, né? Isso já era que ano? Que ano já? Cara, Quando tu isso tava 2000, trabalhando? 2006. 2006 tu começa a trabalhar com jornalismo. Isso. Aí eu trabalhei Há mais ou menos quase 18 anos atrás, né? Isso, 18, mais ou menos isso. Não, Eu tinha, tem tempo. sei lá, né? 20. Acho que 20 anos. Entrei na faculdade com 17, comecei a estagiar no 4º período da faculdade, que geralmente é o período mesmo que você começa... Sim, tá mais pronto, né? Você é mais pronto para fazer estágio. E aí isso, ia para o Rio Comprido, voltava para casa toda noite, comecei a trabalhar, então a gente saía do trabalho, ia para o Rio, para a faculdade, chegava em casa meia-noite para estar 7 horas no outro dia no trabalho. Então, assim, é a rotina do brasileiro mesmo, do dia a dia, né? Mas nunca deixei a peteca cair, não, cara. Sempre gostei de ir à aula, de estudar. Assim, sempre tive um pouco de dificuldade de concentração, mas tentava suprir isso de outras formas de aprendizado. Mas deu certo, fiz a faculdade, o projeto final foi excelente. A gente tirou 10 no TCC, né? No projeto final a gente criou um jornal, foi muito bacana na época. E aí fiz os estágios nas televisões, trabalhei na área com produção de TV, trabalhei escrevendo para a revista Barra News um tempo também, antes da revista fechar. Então, assim, foi um período muito, muito gratificante, assim, entendeu? De muito aprendizado também. E daí eu não parei, né? Trabalhei em outras coisas também. Fiz várias outras coisas diferentes, né? Da minha área de formação mesmo. E... Aí quanto tempo tu ficou nessa empresa, mais ou menos? Cara, como jornalista, assim, trabalhando? Fiquei alguns anos. Fiquei 1 ano na revista, antes da revista fechar. Fiquei 4, total, foram quase 5 anos, entre estágio e efetivação. Foram quase 5 anos. Tu sente vou te devolver uma pergunta que tu fez pra mim, né? Sim. Tu sentia falta naquela época de mais educação, mais estudo, talvez uma pós, um curso, uma outra língua? Senti muita falta. Eu ia fazer um intercâmbio em 2015. Eu tinha saído da TV, né? E tinha uma grana que eu tinha recebido.
E eu tinha um carro na época, então a ideia era pegar essa grana, vender o carro e juntar e já estava praticamente certo. Mas aí naquele ano meu pai faleceu. Então depois que meu pai faleceu, como eu morava com meu pai e com a minha mãe, o filho mais novo e etc. Depois que meu pai faleceu, eu não tinha como deixar minha mãe sozinha para fazer um intercâmbio, né? Meus irmãos já eram casados, já tinham a vida deles. E aí tudo mais. É uma coisa que a gente isso não me deu uma controla, travada, né? Foi uma situação, uma fatalidade. Né? Meu pai passou mal de um dia para o outro e já internou e faleceu no dia seguinte. Foi muito rápido. Tudo muito rápido, né? Então aquela situação adiou aquele plano naquele momento. Mas a gente acredita que Deus sabe de todas as coisas também. Né? Tem coisas que fogem da nossa alçada, fogem ao nosso controle. Nosso entendimento até. E aí isso me deu uma travada nessa época também. E outras situações da vida também. Fui morar sozinho, situações de assumir uma casa e tudo mais. Isso foi, assim, não estou dizendo, não é uma desculpa, né? Mas isso foi adiando um pouco como eu quero dizer. O teu profissional. Exatamente, o meu profissional. E aí depois que eu entrei na pós, que eu fiz a pós, em gestão. Mas tu acha que, assim... Mas eu poderia ter feito antes, poderia ter... Tu acha que, na verdade, depois de 5 anos, talvez não ter feito nada que eu falo... né, para avançar. Sim. Isso te prejudicou naquele momento? Me prejudicou. E eu assim, até me identifico um pouco com o que você disse. Porque quando eu falei que eu nunca passei perrengue, nunca passei necessidade, nunca passei nada, eu sempre fui o filho mais novo, né? Certo. Então meus irmãos passaram muito Quantos mais... irmãos, Javier? São uns 4. Meus irmãos passaram muito mais dificuldades do que eu. E eu acredito que isso os preparou para a vida bem mais rápido também, né? Eles com 18 anos já, né? Eu com 18 e eles com 18, né? Já era totalmente diferente a vida e a rotina deles do que a minha. Serviram quartel, aquela coisa toda, enfim. E realmente eles são bem diferentes, né? E aí também, cara, eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade, ninguém da minha família tinha feito faculdade. Então isso acaba trazendo uma super proteção dos pais também e tudo mais. É aquela vida confortável, eu moro com meus pais, trabalho, tenho meu dinheiro, não sei o quê. Isso te cega um pouco para os desafios da vida mesmo. Você não está passando, né? Você não tem nenhum desafio que você possa transpor ali naquele momento, então ali você se sente confortável. Faltou um pouco de orientação também, mas eu não culpo ninguém. Quando você é adulto, você entende que tudo que acontece é responsabilidade sua, né? Ninguém pode ser responsabilizado por isso a não ser você mesmo. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que demorei muito a voltar a investir na minha vida profissional. Entendeu? Então, assim, depois que eu fui fazer, como eu te disse, fui fazer pós em gestão. Claro que a ideia fui fazer aqui... curso de especialização, mas isso bem depois. Claro que nosso foco aqui não é achar o culpado. Uhum. Mas a gente Da quer... não existe culpado. Não, né? Se você errou Exatamente, ou se você acertou, o ponto não é esse. O ponto é fazer com que as pessoas reflitam. Será que vale a pena? Exatamente. E eu sempre falo, ó, você que está tendo tempo, ou até mesmo que você mesmo que você tenha pouco tempo, invista nos estudos. Educação é fundamental. Educação é o que move o mundo, né? Educação é o que transforma, é o que vai te fazer mudar de nível, é o que vai te tirar da zona de conforto. Não é nada que possa te tirar da zona do conforto se não vier através do conhecimento, se não vier através da educação. Não estou falando para você que você tem que buscar aquela educação engessada. Não é isso, tá? Cada um vai se adequar no que se sentir bem, no que achar melhor, mas assim, não perca tempo, né? É tempo de não perder tempo. Está tudo muito rápido hoje, a velocidade das informações, as mudanças no mercado de trabalho são constantes. O Sérgio fala sobre empregabilidade, então ele sabe melhor do que eu como o mercado de trabalho está mudando e tem mudado e vai continuar mudando. Então hoje, se você tiver a oportunidade, não desperdice. Estude, se aprimore, se aperfeiçoe, né? Vai galgando os degraus, vai subindo, fez uma pós, faz outra, estuda. Conhecimento, eu digo, conhecimento não é perda de tempo. Educação é o que move o mundo, é o que vai transformar a tua realidade. Isso eu posso falar por experiência própria. Mas segue o que você estava falando. Assim, se a gente pode dar uma receita de bolo, né, um método, alguma coisa, eu posso, que a gente faz na mentoria, né,
leitura diária. A gente tem um projeto que fala de 4 páginas por dia. E algumas pessoas falam assim, mas 4 páginas é rapidinho. E não faz. Exatamente. Porque não é sobre ler 4 páginas hoje. É ler 4 páginas durante 2 meses que vai te fazer terminar um livro. Exatamente. E o teu cérebro entender que você teve essa conquista, isso faz uma diferença gigantesca. Tem processos seletivos hoje que ele pergunta quantos livros você leu em 2023? Exatamente. Aí você vai falar, quantos? Tem lá, 0. Você pode marcar 0. Porque o recrutador sabe que as pessoas não leem. O brasileiro não lê, em modo geral. Então, ler todo dia, outro desafio que a gente faz, aprenda uma coisa nova todos os dias. Pode ser cortar alface. Exatamente. Pode ser assistir um podcast, né? Pode ser ver um filme. Que seja ali 20 minutos por dia. Todo mundo tem 20 minutos. Aprende uma oração, aprende uma palavra, aprende ferver uma água, fazer um ovo, não importa. Tá passando o café, vai ouvindo aqui, ó, alguma coisa, bota ali, ó, 20 minutinhos. Porque vai a gente tá aqui absorvendo aquela informação. A gente tá aqui para evoluir, né? Não tem sentido a gente estar aqui para seguir a música do Zeca Pagodinho, que é muito boa, mas a gente não é robô para viver no automático. Exato. A gente tá aqui para evoluir, né? É o que eu falo, tipo, tem algumas coisas que eu coloco na minha vida, assim, tipo, quanto que eu vou conseguir estudar ou prestar atenção ou fazer algo que não vai me fazer perder o foco, que não vai me fazer perder a concentração. Porque, assim, a gente tá num mundo que tá... O mundo hoje em dia, ele tá na velocidade 2.0, entendeu? Então, assim, a gente... Falando para os homens agora, se você vai urinar, você já está apertando a descarga antes de terminar. Né? Tamanha é a ansiedade que a gente está vivendo hoje. Parece brincadeira, né? Mas faz essa reflexão só. É sério. Então, assim, a gente está no mundo acelerado o tempo todo. Então, a gente não consegue mais esperar. Mas o quanto que eu consigo hoje assistir ou ler sem perder o foco, sem perder a concentração? 20 minutos? Então, vai lá. 20 minutos. O que eu consigo fazer que eu preciso resolver agora? Consigo fazer isso agora? Então eu vou fazer agora. Algo que eu levo assim para minha vida. Isso aqui vai demorar menos de 2 minutos ou vai demorar 2 minutos, eu vou fazer agora. Isso resolve. Já vou resolver agora. Porque se eu já resolvo pequenas coisas na hora que elas aparecem, eu consigo depois ter mais tempo para resolver coisas maiores. Então aproveite essa oportunidade. 20 minutos, estou passando o café, estou passando a roupa aqui para ir trabalhar, estou tomando um banho, estou sentado ali no vaso, ali fazendo o que eu tenho que fazer, 20 minutinhos, vou ler aqui um livro, vou botar um podcast para ouvir, né? Vou pegar aquela informação, vou começar a aula da faculdade, à distância que seja, vou começar a assistir aqui, não vou perder meu tempo. Sobre isso aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver direito, né? Isso aqui é o meu planejamento semanal. Né? Importante. Isso aqui eu ganhei, foi um presente, né? Lógico que você não precisa comprar um desses estruturado e tal. Eventos da semana, tá vendo? Então aqui eu coloco. Eu recomendo fazer na sexta tarde. O famoso sextou, você tá tranquilo, você tá relaxado. Você, teoricamente, a maioria das pessoas já cumpriu aquela semana de trabalho. Então você coloca aqui, o que eu faço, o que eu vou fazer no domingo? Tem compromissos fixos, igreja, né? Sim. Almoço com a família. Então você coloca lá. Jogo de futebol. E você vai preenchendo. Que hora você dorme, que hora você acorda. Quem tem rotina, excelente. E bota as coisas que são importantes. Tem coisas que não pode... Eu preciso ir no cartório resolver tal coisa, que é documento do veículo. Preciso pagar uma multa, preciso pagar uma conta. E aí você bota lá, tem um espaço lá de asterisco e tal. Você consegue destacar aquilo. Então eu sempre mostro para meus alunos um planejamento semanal. Eu gosto de fazer no celular. Show de bola. Você se conhece. É a melhor forma. Vai te trazer mais produtividade, mais resultado? Pô, excelente. Eu prefiro papel, eu sou da antiga, né?
eu tô aqui cheio de ter mochila aqui, cheio de agenda, cheio de coisa. Eu gosto de escrever. Eu sou, além de tudo, sou visual. Eu preciso escrever as coisas. Papel, entendeu? escrita. Eu releio, eu volto. Livro, quando eu tô lendo, eu leio de novo. Você perguntou do mindset do livro. Eu já li, agora eu tô na fase de marcar coisas que eu trago para slide, trago para sala de aula. Eu chego a alguns livros, na verdade, vale a pena ser estudado, né? Ele vale a pena ser estudado. Você usa muito a lei de Pareto, Sérgio? Não fico preso, não. Sendo bem sincero. Técnica de Pomodoro para estudar. 25, aí tu dá intervalo de 5. Exato. Eu sinceramente, eu gosto de estudar escrevendo, né? Revendo. Para você funciona dessa forma? Eu tenho muita dificuldade de aprender. Por incrível que pareça, tenho muita dificuldade de aprender. Então, se eu assisto uma aula, eu, por exemplo, estou fazendo uma pós, aí eu assisti a aula e depois eu vou assistir de novo a gravação. Eu preciso entrar. Hoje até eu falei na palestra que eu fiz de manhã, a gente precisa, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente precisa aprender conceitos. Então, eu fiz uma dinâmica com os alunos, né? Quanto é 1 mais 1? Todo mundo, 2, todo mundo responde rápido. Aí eu pergunto, por quê? Nesse momento a gente buga um pouco a cabeça da galera. Ué, porque a matemática é assim. E as pessoas falam meio com revolta, né? Como se elas tivessem, tipo, uma coisa tão simples. Porque assim, a gente não tem no Brasil hábito de aprender conceito, né? Quando hoje eu falei que o Fábio fez uma pergunta, eu falei, antes de eu responder, eu conceituei. Aí ele falou assim para mim, não, mas isso aí eu já sei. Não sabe, né? A gente estava falando de EPI, de NR6, porque ele tem uma validade, mas tem a validade do fabricante. Mas para quem não sabe, né? Porque nem todo mundo entende de segurança do trabalho. Eu pulei então, assim, agora, desculpa. Fala para o público o que seria NR32, N6, EPI. É uma norma regulamentadora, uma lei, né? Que fala de equipamento de proteção individual. E aí eu falei que tem a validade do equipamento, mas tem a validade do fabricante. Então, se a do equipamento estiver vencido, eu posso seguir usando com a do fabricante. Desde que eu avise o fabricante, tem uns critériozinhos. Mas se a do fabricante estiver vencida, eu não posso usar, porque eu posso comprometer a integridade física do trabalhador. Okay. Então, antes de eu responder a pergunta dele, que ele falou quantos quilos, quantos quilogramas aguenta um cinto, eu conceituei a questão. É coisa de professor. Sim. E, além disso, eu acho que a gente precisa aprender o conceito. Por isso, quando eu vou dar qualquer aula, principalmente de segurança do trabalho, por exemplo... Mas o fato de você não ter sido genérico não foi por ele, foi por você. Isso. Né? Porque assim, você não foi... É uma responsabilidade comigo, minha. Exatamente. E assim, quando eu vou fazer, por exemplo, aula de segurança do trabalho mesmo, vai dar aula disso. Aí eu falo assim, eu vou usar meu slide como surgiram as NRs. Aí eu volto para a década de 60, eu volto para a época de construção de Ponte Rio-Niterói, eu volto para aquela época para a gente começar a falar disso até eles... Mas sobre essa questão da aula, por exemplo, você falou que para você funciona dessa forma, né? Tem pessoas que têm TDAH, outras pessoas têm outras situações, né? Que realmente, para você trabalhar o aprendizado, é de uma maneira diferente do que uma outra pessoa que não tenha o TDAH ou qualquer outra que seja, né? Então, assim, de uma maneira geral, como você dá aula para várias pessoas e cada ser humano é ímpar, né? E tem gente que vai aprender da mesma forma e gente que vai aprender de forma diferente. Para que você consiga alcançar a todos de uma maneira geral, digamos assim, né? Porque eu entendo que cada um vai procurar aprender ou entender da maneira que lhe cabe, que faça sentido, né? Você aprende dessa forma, tem pessoas que aprendem de outras formas, mas para você como professor, que você enxerga isso na sala de aula, né? Ou no mercado de trabalho, quando você tem que dar uma palestra numa empresa, por exemplo, o que você pensa assim, com a sua abordagem, seja numa empresa ou seja numa sala de aula, se há diferenças
né, de abordagem do assunto e como você consegue conciliar de atingir a todos, sabendo que cada um ali vai aprender de uma forma. Não sei se eu consegui ser claro. Conseguiu. Olha só, vamos lá. É uma pergunta que é bem complexa. Quando eu vou fazer uma palestra, ela não necessariamente, ela não tem um retorno. Uhum. Ela não é uma comunicação que eu vou esperar um retorno, Não é um uma feedback. via de mão dupla, não tem feedback. Eu entrego uma palestra, Uhum. né? Por isso que a palestra, ela tem que ser uma jornada completa. Ela tem que ter início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ela tem que ser completa. Beleza. Okay. Seja ela de 5 minutos, de meia hora, de 1 hora. Então, quando eu fiz a palestra hoje do Chapolin lá, que eu falei, Sim. né? Ela foi completa. No final, como o pessoal gostou e eu tinha 5 minutos, eu abri para perguntas. Mas aí não é perguntas da palestra, é perguntas de oratória. Que era como eu estava me apresentando naquele momento, professor de oratória. Eu quero saber como eu aprendo, como eu perco medo. Eu não sei o quê. Começaram a fazer perguntas. Ponto. Quando eu estou numa sala de aula, e aí eu agradeço muito aos treinamentos do Senac, né? Uhum. Que o Senac é totalmente inclusivo em relação a isso. Então, assim, uma sala de aula que você entra, você tem uma proposta pedagógica. Sim. E aí, por exemplo, Sérgio, você vai dar aula de administração, gestão de pessoas. Tá, 10 encontros de 4 horas, eu tenho 40 horas com aquela turma. É pouquíssimo tempo para ensinar uma coisa. Ainda mais quando se fala de gestão. Isso, vamos supor que eu tenho 80 horas, eu tenho 20 encontros. O meu primeiro encontro, eu vou fazer uma análise de perfil comportamental. Foi um curso que eu fiz. Interessante. Né? E aí a gente pode falar o nome dos cursos. O que você acha? Acho que o podcast é nosso, gente. A gente pode. Instituto Mores, em Volta Redonda. Fantástico. Excelente. Foi lá que a chave virou, lá atrás da pandemia. Legal. Mas esse curso eu fiz esse ano. Retornei. Você fica sábado e domingo na cidade, você conhece a cidade também. Sim. É uma delícia. Você sai um pouco... fica mais ou menos uns 200 quilômetros daqui da minha casa. Então, assim... Uns 2h30, 3 de viagem. Não, menos. Você sai do foco, então é muito bacana. É mais ou menos em Resende, então não é muito longe, não. Sim. E a estrada é boa ali, Dutra é muito boa. É perigosa, mas é boa. Então, assim, você, através de ferramentas, por exemplo, ferramenta que tem perguntas, ferramentas que todo mundo conhece, Roda da Vida, você vai saber como é que tá, a sua vida está equilibrada ou não. Como é que está a tua relação com Deus, por exemplo. Teu espiritual está em dia. Eu não estou falando aqui de ser católico, ser evangélico. Sim, não está abordando religião. Não. Eu não sou grato. Sim. Aí eu vou me dar uma nota 4 aqui. Como é que tá a tua relação com a família? Tem gente que não fala com o irmão há 5 anos. Tem gente que não sabe perdoar. Então... as ferramentas, além dela mostrar quem você é pro professor, ela te revela muita coisa. Faz você refletir. Te dá o caminho de como chegar naquele aluno. Né? Primeiro identifica... Então, primeiro é o seguinte, Levi. Às vezes a pessoa tem um problema e não reconhece. Ok. Né? A gente primeiro tem que, antes de se tratar, tem que reconhecer o problema. Sim. Então, essa análise de perfil, ela já me diz... E no dia a dia você vê o aluno que não quer muita coisa, o aluno que é disperso. E claro que vem um relatóriozinho, né? Em algumas instituições acontece isso. Fulano tem um TDAH, algum problema, alguma doença pré-existente. E aí você vai trabalhar com os recursos que tu tem. Geralmente a gente tem o OE, né? Que é o orientador educacional. A gente tem um pedagógico que dá esse suporte. Então, eu acho que essa questão da análise comportamental, de perfil comportamental, melhor dizendo, ela me ajuda muito. É o que eu uso pessoalmente. Sim. Funciona com todo mundo? Não. Sim, claro. Funciona para mim. Sim. Entendeu? Que aí você consegue identificar como você vai abordar os assuntos que você precisa abordar e alcançar os alunos. Isso aí. Claro que você não consegue fazer a parte... deles, digamos assim, né? Não tem como você fazer a parte deles. Mas você consegue ali como
um educador, como um orientador, né? Mostrar, digamos, que seja o caminho. Digamos assim, mais ou menos. Já aconteceu de eu dar uma aula, um treinamento, na verdade, numa empresa, e o público-alvo era a construção civil. Quando eu acabei, o aluno falou, poxa, brigadão, adorei, mas eu não sei nem escrever. Mas como o senhor falava tudo que escrevia, eu consegui acompanhar. Legal. Eu até me emocionei naquele momento. Bacana. Mas a gente correu um risco desse aluno não estar incluso, né? Entendi. Eu podia ter perdido esse aluno, entendeu? Uhum. E aí a coisa no sentido não é esse. Hoje eu vejo muito isso também no jornalismo, né? Como jornalista, eu vejo que o jornalismo ele mudou também, né? Justamente para se adequar a pessoas diferentes em situações... Tipo assim, hoje, aos tipos de linguagem. Antes você tinha um tipo de linguagem, depois você adaptou para conseguir fazer com que a informação chegasse no maior número de pessoas possível, ou seja, não com linguajar rebuscado, mas também não com linguajar informal, mas, né, fazendo com que chegasse no maior nível de pessoas. Hoje tem uma outra geração que é a geração da internet, então é um outro tipo, né? Então você vai tendo que se adequar, né, evoluir, estar antenado e você não pode ficar ultrapassado, digamos assim. Né? Não pode. Né? Então eu vejo isso no jornalismo, mas também vejo na questão da educação do professor em sala de aula, né? Isso. O professor ele tem que estar antenado o tempo inteiro e as mudanças, as nuances, tudo que vai acontecendo. Mas legal também ouvir esse relato. Tenho certeza que o pessoal que nos assiste, né? Você que nos assiste, está aprendendo muito também aqui. Mas é isso, vamos para cima. Pessoal, e o EduCast veio para isso, né? Então, o relógio me diz que a gente está chegando no final. Estamos encerrando esse primeiro programa. É isso aí, programa piloto. Espero que vocês tenham gostado. Então, fazer as considerações finais. Levi. Esse que falou com vocês agora é o meu amigo, professor, mentor e escritor Sérgio Rocha. Tá saindo um livro ainda, calma. Sigam nas redes sociais, Como é que tá lá no Instagram, Sérgio? Se a galera quiser tá prof. Sérgio Rocha. Prof. Sérgio Rocha. Isso aí. Prof. Sérgio Rocha. Vai vir também agora o nosso Instagram, nosso TikTok, que a gente também tá. Isso. O canal no YouTube, que a gente tá produzindo. Depois a gente vai botar tudo quando sair, vai ter. A gente coloca a legenda na aqui. legenda. Beleza. É gravado, a gente consegue fazer, a gente coloca a legenda aqui. Levi, para vocês poderem estar nos seguindo lá. Te agradecer, principalmente por acreditar. Tamo junto. Por incentivar você me. Cadê o podcast? Vamos sair. Vamos fazer, vamos sentar, vamos conversar. E graças a Deus a gente está aqui, né? É isso. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma dedicatória, dedicar esse primeiro programa aí pro meu pai, né? Que se foi em dezembro. Paizinho, tamo junto. E agradecer a todo mundo, obrigado. E dizer que a gente vai melhorando, cara. A gente vai consertando, a gente vai trocando a roda com o carro andando, né, Levi? É isso, é isso. Então, vocês podem ter certeza que cada dia vocês vão ter programas melhores, podcasts melhores, com mais informações, com mais valor agregado. Vocês podem ter certeza disso. É uma promessa nossa, né? É o primeiro de muitos. Fiquem ligados. Um abraço.